Diário de uma Guerreira hoje, no seu vídeo, no seu programa diário. Hoje eu resolvi fazer um programa que há muito tempo eu quero falar sobre esse tema. E eu vou casar esse tema com um livro que eu estou lendo agora. Muito legal, gente, muito legal esse livro. Esse livro há muito tempo eu estava paquerando esse livro já. É um livro que está esgotado, né? Mas um colega meu do Aikido, do sul do país, um colega meu virtual que me ajuda bastante do Aikido, ele me mandou uma cópia, um xerox desse livro, né? Desse livro muito legal. E eu vou linkar o tema que eu vou falar hoje e vou defender a minha tese, né? A minha posição sobre o Hakama, né? O uso do Hakama pelas mulheres no quinto Kyo, que é um tema muito questionado. Eu já fui questionada por alguns senseis já discutiram comigo sobre isso. Isso me irritou um pouco, né? Mas eu entendo porque muitos senseis não têm conhecimento sobre a história do Aikido e do Hakama, né? Várias, inclusive, escolas do Aikido não têm conhecimento, né? Vão por uma outra orientação, direito deles, né? Mas a história do Aikido e os rituais do Aikido dão conta de que o Hakama sempre foi usado desde o início por ambos os sexos, né? Desde o início, e isso tem um significado e tem um sentido. Eu defendo, como vocês sabem, eu defendo o uso do Hakama para ambos os sexos desde o início dos treinos de Aikido, tá? Eu sou contra o não uso do Hakama. Eu questiono o uso do Hakama apenas na faixa preta, tá? Respeito os senseis que têm essa posição, me parece que a maioria dos dojos são assim, respeito, mas eu sou contra, eu tenho um posicionamento diferente, tá? Eu não concordo com isso, tá bom? É um posicionamento meu. Eu tenho fundamentos para ter essa posição, tá? Eu estudo, eu leio sobre o Hakama e a história do Hakama há um bom tempo já fiz vários vídeos. E vou falar de um livro muito interessante, ele se chama O Dojo e seus Significados. Um guia para os rituais e etiqueta das artes marciais japonesas. Esse livro é muito importante, muito importante. Os senseis de Aikido, as senseis e as pessoas que praticam, que dão aulas de artes marciais japonesas, em especial o Aikido, tem que ler esse livro, tá? Esse livro é muito importante, é fundamental, tá? Esse livro é do Dave Lowry, né? Da editora Pensamento. É um livro que está esgotado, mas você acha que encontra em sebos. Eu fiquei muito feliz porque esse amigo meu do Aikido, né, amigo virtual, muito bacana, ele me mandou uma cópia desse livro e eu estou lendo. Eu vou ler, reler. É um livro muito interessante, olha, vocês veem, o livro é todo didático, ele vai explicando ponto por ponto dos tópicos que envolvem um ritual da arte marcial japonesa, em especial o Aikido. Então, ele faz uma introdução, né? No primeiro capítulo ele vai falar do dojo, ele vai falar o que é o dojo, o significado do dojo, por que existe essa disposição do dojo, né? O que representa essa disposição, né? De que lado fica o quê? Quem que fica de um lado, quem que fica do outro e por que disso? Vai falar do altar, né? Do altar. Muito interessante, tá? E ele vai falar também no Aikido sobre isso em especial, né? Depois ele vai falar dos visitantes, ele vai falar do uniforme, do dogi, né? Da importância do dogi. E no capítulo 4 ele vai falar do Hakama. Hakama é super interessante, o capítulo do Hakama, eu já vou voltar nisso, tá? Ele vai falar das armas, no capítulo 5. No 6 ele vai falar do santuário shintoísta e ele vai fazer um link, né, do santuário shintoísta com os altares, né, nas artes marciais japonesas, no Aikido também, né. Vai falar da contemplação do Mokuzo, né, que é a meditação, a concentração. Vai falar da reverência, que é super importante, que é o rei, muito importante, né? Regra de etiqueta fundamental, as reverências que a gente faz quando a gente entra no dojo, quando a gente sai, quando a gente entra no tatame, quando a gente sai, quando a gente vai treinar com um colega, com um sensei.
Ele vai falar da linguagem marcial. Ele vai falar no capítulo 10 do sensei, né? O significado do sensei, o que significa, qual a importância, a questão do respeito com o sensei, né? Muito importante também. Vai falar sobre o dinheiro, a relação do dinheiro e a arte marcial, né? Porque o dinheiro é simbólico, claro, não tem uma importância, não tem mesmo, né? Então, depois ele vai falar no 12 sobre o aluno e no 13 ele vai falar do ano no dojo, tá? E aí tem um glossário. É um livro muito interessante, gente. Ele tem 181 páginas, os capítulos são bem didáticos, bem interessantes. E no Hakama, no capítulo do Hakama, que eu estou lendo ainda, eu não cheguei lá, mas eu dei uma pulada. Eu estou bem na frente ainda, né? Não cheguei no Hakama, mas eu dei uma pulada e li por cima. Só confirmou o que eu já venho dizendo para vocês. É o seguinte, eu já fui questionada por alguns senseis de Aikido, o seguinte, como eu tenho essa linha feminista, eu tenho essa visão de dizer que eu sou pelos direitos iguais das mulheres e dos homens, já me questionaram o fato de eu defender o uso do Hakama pelas mulheres, inclusive no quinto kyo. Eu sou do quinto kyo e uso o Hakama, tá? Porque no meu dojo eu posso usar o Hakama, né? Os homens usam na faixa preta. Eu respeito os dojos, tá? Que tem essa orientação, porque eu tenho que respeitar os senseis, né? Mas eu já deixei muito claro que eu tenho uma visão diferente sobre isso, tá? E eu sou contra, porque eu acho o seguinte, eu sou a favor do uso, né, optativo do Hakama desde o início dos treinos, tá? Por todos os sexos. Depois na faixa preta, na verdade eu sou a favor do uso optativo do Hakama em qualquer faixa, tá? Eu acho que tem que ser assim. Se a pessoa entender que deve usar, use, né? Mas isso tem que ser desde o início, porque é o seguinte, o Hakama, como diz a história, desde o sensei, ele era usado já no início, porque o sensei considerava o Hakama uma parte do treino, uma parte do uniforme, tá? O Hakama, ele tem um sentido simbólico no Aikido, tá? Ele tem um sentido simbólico, ele carrega a questão do simbolismo das virtudes, ele tem a questão de você dobrar, aprender a dobrar, né? Você aprender a respeitar a história do Aikido. Quando você usa um Hakama, você aprende a entender melhor a história do Aikido, né? Você veste o Aikido e você também vai incorporando as virtudes, né? As virtudes que o Hakama traz e inclusive com elas a história do Hakama, do Aikido. Então, na minha opinião, o Hakama tem que ser usado desde o início dos treinos de Aikido. É a minha opinião. Fora isso, a pessoa, o praticante, quando ele usa o Hakama, ele já carrega uma responsabilidade desde o início dos treinos de Aikido, tá? Ele não vai ficar lá na faixa preta, não tem sentido. Na minha opinião, não tem sentido ele esperar ficar na faixa preta para pegar o Hakama, não tem sentido, tá? Porque aí eles dizem, ah, não, mas ele tem que ter um amadurecimento, mas isso não é real, né? Não é o que a gente vê na prática, isso não se fundamenta, tá? Isso não se fundamenta porque o amadurecimento é para o resto da vida. E como se diz, a pessoa só começa a entender o Aikido na faixa preta. Então não tem sentido, não tem fundamento dizer que a pessoa vai amadurecer na faixa preta e lá ela pega o Hakama. Não tem o menor sentido, porque o Aikido é para a vida, é uma lição de vida. Então se você vai pegar no começo ou no fim, não faz diferença, entendeu? Se você pega no começo, você já vai incorporando o Aikido, assumindo a responsabilidade, né, de carregar um Hakama e as virtudes do Hakama, a responsabilidade de você, né, carregar o Aikido, né, e você já vai carregando toda essa história do Aikido e todo esse simbolismo. Desde o início, o sensei fazia questão e era obrigado o praticante a usar o Hakama nos treinos. O autor aqui nesse livro, ele fala, inclusive, ele questiona por que na modernidade se tirou o uso do Hakama. Ele questiona isso, tá? Ele até é bem crítico sobre na modernidade alguns dojos tirarem o uso do Hakama, tá? Ele fala que ele dá a entender que foi uma questão comercial, tá? Oportunista, tá bom? Então não tem nada a ver com a história do Aikido, não tem nada a ver
com essa desculpa de que a pessoa vai chegar lá, não, ela precisa galgar, né, conquistar. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver. Filosoficamente não tem nada a ver. Isso é uma desculpa que se criou para que os praticantes não desistissem do Aikido, porque o Hakama sempre foi um acessório muito caro, né? Então, o que acontece? Para que os alunos continuassem e se estimulassem a continuar praticando o Aikido, então se retirou o Hakama, né? Porque o aluno, se fosse obrigado a ter o Hakama já logo no início, ele desistiria, porque o Hakama é muito caro. Então, é uma jogada comercial, tá? Então, gente, olha, os senseis, por favor, não venham me dizer, né, que é injusto a mulher no quinto kyo usar o Hakama. Entendeu? É o seguinte, vocês têm que ler história. Eu não tenho culpa. Se vocês não seguem os rituais, se vocês se vocês decidiram tirar o Hakama, que faz parte do ritual do Aikido, da história do Aikido, é uma opção de vocês. Agora, vocês dizerem que é injusto, que é desigual a mulher usar o Hakama na faixa amarela, vocês não entendem a história do Aikido. Eu, no quinto kyo, faixa amarela, usar o Hakama, eu estou certa. Eu estou seguindo a história e o ritual do Aikido. Entendeu? O meu dojo está correto, tá? Entendeu? Então, não vem me dizer que é desigual, tá? Eu acho que vocês deveriam se preocupar com outras coisas ao invés de vocês reclamarem, porque assim, existem muitas desigualdades entre homens e mulheres no Aikido e isso vocês não falam. Então vocês vêm agora questionar o Hakama, entendeu? Vocês estão errados, tá? Minha opinião. É uma opção de vocês? É. Só que é o seguinte, vocês têm que estudar a história do Aikido. Falta. Vocês não podem criticar uma coisa que está na história. Vocês fizeram uma opção, vocês estão contrariando os rituais que foi estipulado lá atrás no Aikido, que o sensei estipulou e tem um significado, tem um sentido. Aí teve um sensei que virou para mim e falou, mas nós não podemos ficar presos às tradições. Filho, o Aikido é tradição. O Aikido existe porque ele é uma tradição. Se não existisse tradição, não existiria Aikido. Então, assim, falta alguns senseis, estudo, conhecimento, entendeu? Vão ler. Vocês, senseis, que ficam falando, entendeu? Que as mulheres estão, entendeu? Né? Tendo privilégios porque usam Hakama. Vão ler a história do Aikido, né? Vão ler a história do Hakama, tá? Vocês estão errados. Vocês estão contrariando os rituais e a história do Aikido, tá? Então é isso, gente. O meu recado é esse. Eu defendo o uso do Hakama desde o início para todos os sexos. Se foi retirado por alguns dojos, é uma opção. Agora não me venha dizer que é desigualdade, tá? Porque isso é uma opção estranha. Todos os livros sérios de Aikido que falam sobre a história do Hakama questiona isso, tá? Questiona isso. E esses fundamentos que vocês dão, essas desculpas porque foi tirado o Hakama, não cola. Isso é derrubado facilmente, tá? Pela história, pelo ritual. Então é isso, gente. A gente tem que refletir sobre as coisas. Eu respeito as opções dos senseis, todos, respeito muito, tá? Só que é o seguinte, a gente quando critica, a gente quando coloca uma coisa, a gente tem que ter fundamentos consistentes, tá? Por isso que eu falo, gente, leiam, estudem. Por isso que eu estudo bastante, né? Então é isso. Esse livro, voltando a esse livro, o livro do Jô, é um livro muito bom, fundamental. Senseis, por favor, leiam, né? Leiam a história do Aikido, do ritual, né? Eu sei que vocês querem adaptar, né? Modernizar, legal. Só que o ritual tem que ser mantido, né? Senão, quando uma arte marcial perde o fundamento, a essência, ela se perde e se torna outra coisa, né? Então é isso, gente, tá? Então é isso. Até a próxima. Esse é o meu recado, tá? Até.